Roy revela segredo chocante no banheiro de hotel após filha sumir em festa de aniversário. Seu coração batendo com uma intensidade quase dolorosa. A festa de aniversário da filha da sua melhor amiga. Uma celebração repleta de balões coloridos e risadas de crianças. Rapidamente se transformou em um pesadelo. Ele olhou para o vazio, para as luzes brilhantes que agora pareciam zombar de sua angústia. Como isso pode estar acontecendo? A pergunta ecoava em sua mente. Sua pequena, Clara, simplesmente desaparecera. O banheiro, com seu mármore reluzente e revestimentos de vidro, era um mar de superficialidade, em contraste com o desespero que dilacerava Daniel. Ele entrou em busca de respostas, e ao abrir a porta, a reflexão no espelho parecia apontar para algo fora do comum. Do canto de um armário, uma toalha amassada chamou sua atenção. Ao puxá-la, uma pequena caixa de metal apareceu. O que havia dentro? Curiosidade, medo, uma sensação de inquietude. Com as mãos trêmulas, Daniel abriu a caixa. Era um diário, e ao deslizar as páginas, ele se deparou com um mundo underground de segredos. Mas seu coração parou ao ler um nome. Ana. O mesmo nome que sua esposa, Paula. Mencionara em meio a discussões esporádicas sobre passado, mas Daniel nunca questionara profundamente. Quem era Ana? Uma rival? Uma ex-amiga? O que a ligação dela poderia significar para sua família? Enquanto partes da história se desenrolavam diante dele, o plano de fuga, que uma mulher marcada por traições e desamores revelava um lado escuro que Daniel jamais imaginara. Mais adiante, encontrou mapeados encontros noturnos, códigos que pareciam indicações de um mundo onde os corruptos dançavam como as sombras. Clara poderia ter caído nesse jogo? Onde estava a segurança inocente que ele pensara que sempre protegeria sua filha? O barulho do elevador anunciando a chegada de hóspedes ecoou no banheiro. Daniel sentiu um frio na barriga. Alguém poderia entrar e descobrir seu segredo. Ou mesmo, pior, ele poderia perder sua chance de encontrar Clara. Ele fechou a caixa e se esgueirou para fora do banheiro, tomando cuidado para manter a calma. No entanto, o que ele veria quando saísse? Um antigo amigo do passado, Lucas, cruzou seu caminho. O olhar de Lucas carregava ressentimentos profundos. Não estava ali apenas para socializar. Um misto de dor e desconfiança formou-se entre eles. Daniel? A voz de Lucas era um misto de incredulidade e desprezo. Você sempre teve tudo, mas a verdade nunca escapa, não é? O aperto no peito de Daniel aumentou. Era uma declaração, uma acusação. O que Lucas sabia que Daniel não sabia? E, principalmente, o que isso tinha a ver com o desaparecimento de Clara? O tempo era escasso e cada segundo que passava parecia levar sua filha mais longe. Daniel se deu conta de que a busca por Clara era agora uma batalha contra um passado que se recusava a ficar enterrado. Ele estava cercado por mentiras. As revelações poderiam não apenas levá-lo a encontrar sua filha, mas também desvendar segredos que poderiam despedaçar sua vida. Estondos de vozes e gargalhadas da festa ecoavam. Ainda bem lá embaixo. Sua mente fervilhava. O que ele estava disposto a sacrificar para salvar não apenas Clara, mas sua família? O que mais ele descobriria antes que fosse tarde demais? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Daniel respirou fundo, cada batida do seu coração retumbando em seus ouvidos. A tensão estava no ar, pulsando com uma urgência aterradora. Lucas o encarava, e Daniel sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo. Ele precisava de respostas, mas não estava preparado para o que viria. Você nunca se perguntou sobre o que aconteceu com Ana? A voz de Lucas era gelada, como uma lâmina afiada. Ela não sumiu do nada, Daniel. Ela foi apenas uma peça em um tabuleiro que você nem sabia que existia. O que Lucas estava insinuando? A mente de Daniel girava. A caixa, o diário, os segredos. Clara. Ele só pensava em Clara. Não pode estar falando sério. O que você sabe sobre Ana? A voz de Daniel quase ecoava no frio do banheiro. Lucas aproximou-se, a intensidade de seu olhar quase hipnotizante. Você não sabe de nada, não é? Ana era mais do que uma amiga. Ela pertencia a uma parte do nosso passado. Uma parte que você esqueceu ou, quem sabe, ignorou. A verdade começava a se desenhar em sua mente, mas estava ainda confusa. Daniel sentiu shivers na espinha. Ele só queria sua filha. E onde está Clara? Perguntou, quase em um sussurro. A dor transparecendo. O jogo é mais complexo do que você imagina. Sua filha, ela pode estar em perigo. E Lucas olhou para os lados, como se temesse que alguém os escutasse. Daniel estava prestes a questioná-lo mais, quando, de repente, um grito cortou o ar, vindo do corredor. Um grito desesperado, feminino e familiar. O coração de Daniel disparou como se tivesse recebido um soco. Clara! Ele berrou, e sem pensar duas vezes, correu na direção do som. As portas dos quartos se abriam e fechavam. Rostos estranhos se viravam, todos em busca de respostas. O barulho da festa se tornava distorcido, como se uma cortina tivesse caído entre ele e a realidade. Ele chegou ao final do corredor. O que viu fez seu sangue congelar. Uma mulher estava de joelhos, com as mãos no rosto, em desespero. Era Paula, sua esposa. Paula! Ele se aproximou, sentindo seu corpo pesado. E naquele instante, ela olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados. Daniel, não sei o que fazer. A voz dela estava quebrada, como vidro despedaçado. Ele sentiu uma panada de desespero. Onde está a Clara? Perguntou a voz tremida. O ar pesado parecia sufocá-lo. Eu não sei. Ela estava aqui e então alguém a levou. Com isso, Aula se soltou em lágrimas. A cena se tornou um turbilhão de emoções. Dançou entre a verdade e a mentira. Olhando ao redor, Daniel notou que um grupo de pessoas começava a se reunir, olhares curiosos e preocupados dirigidos a ele e Paula. Vozes murmurando sobre a festa e o que poderia ter acontecido. Ele precisava entender. Mas seria possível que suas vidas fossem tão diferentes do que pareciam? Poderia a ligação com Ana ter sido mais profunda do que todos poderiam imaginar? As dúvidas começaram a compor um quebra-cabeça inacabado na mente de Daniel. Ele se deu conta de que haviam segredos enterrados.
A verdade estava mais perto do que nunca, mas também era mais devastadora e escondida nas sombras daquelas memórias. Vamos, disse, puxando Paula pela mão. Precisamos ir. E juntos eles correram, determinados a enfrentar o que quer que estivesse os esperando, sem saber que a peça principal do jogo já havia sido movida e que a resposta para tudo poderia doer mais do que o desaparecimento de Clara. E assim, enquanto corriam, Daniel não conseguia sacudir a sensação de que a cada passo estavam mais próximos, não apenas de encontrar sua filha, mas também do abismo da verdade que mudaria tudo. O eco do passado começava a se misturar ao presente e questionamentos sinistros se formavam na sua mente. O que mais ele estaria prestes a descobrir? Daniel puxou Paula com força, o desespero pulsando entre eles. Precisamos sair. Agora! O corredor do hotel parecia um labirinto, mas o pânico os guiava. Quanto mais longe daquela festa, melhor! Ele não conseguia pensar em mais nada, a não ser Clara. A imagem dela sorrindo na festa o consumia. Ela estava aqui, Daniel. Paula chorava. As lágrimas escorriam pelo rosto, e Daniel sentiu seu coração apertar. Ele precisava ser forte, mas o peso da incerteza quase o derrubava. Vamos procurar no estacionamento. Quem sabe alguém viu algo? Daniel sugeriu, com esperança, mesmo quando a clara expressão de terror de Paula falava que ela também temia o pior. Antes que pudessem seguir, uma explosão de gritos ecoou por trás deles. Daniel virou-se, sua mente disparando. O que mais poderia acontecer? Ao fundo no salão da festa, uma nuvem de pânico se espalhou. As pessoas corriam, empurrando umas às outras, rostos aterrorizados, como se fizessem parte de um pesadelo coletivo. Daniel? O que está acontecendo? Paula parecia perto do colapso. Ele puxou-a para mais perto, os olhares convergentes de convidados em desespero. Fique perto de mim, ele gritou, enquanto avançava em direção à confusão. Clara, ele chamou em meio ao tumulto. Então, algo brilhou nas mãos de uma mulher em meio ao caos. Ela estava parada perto da janela, seu olhar fixo em algo do lado de fora. Daniel sentiu um arrepio. O que ela está fazendo? Pensou. Mas a sensação de que a situação estava tomando um rumo muito mais sombrio tomou conta dele. No momento em que se aproximaram, a mulher virou-se rapidamente, velando um sorriso descontrolado e algo ameaçador nos olhos. Vocês sabiam que isso ia acontecer? A voz dela cortou-o. Cheia de riso grotesco. Conseguiram me encontrar. Eu não poderia deixar tudo ser enterrado. Daniel prendeu a respiração. Quem é você? O que você sabe sobre Clara? A urgência de sua voz quase foi ofuscada pela histeria que tomou conta do salão. Ela aproximou-se às pessoas, a contornando como se fosse um furação. Ana! Ana, não! Paula reconheceu, sua voz cheia de pavor. O que você fez? O chão parecia ruir sob Daniel. Ana, a mulher que ele pensava ser apenas um eco distante do passado de Paula, agora estava ali, como uma tempestade em forma de pessoa. O que ela tinha a ver com tudo isso? Você não se lembrou da nossa conversa? Ana riu. Um riso que não fazia sentido. Vocês pensaram que podiam simplesmente me esquecer? Que eu não estava observando tudo de longe? Daniel olhou para Paula, desorientado. Que conversa? O que você sabe sobre Clara? A confusão transformava-se em raiva.
Ana inclinou a cabeça, como se estivesse a observar algo cósmico. A sua filhinha é uma peça-chave, querido. Mas agora, bem, agora não posso. Não sem que vocês entendam a verdade. Diante do olhar desesperador de Paula, Ana desvencilhou um pequeno objeto de dentro do bolso. Era uma pulseira, a mesma que Clara usava. O grito de Paula cortou o ar. Não! Isso não pode ser verdade! Ana selou seus lábios com um sorriso enigmático. Ela nunca foi apenas uma criança no meio dessa festa. Clara é a resposta que vocês e eu estávamos esperando. E a brincadeira apenas começou. A urgência, o pânico, tudo em um só instante. Ganiel sentiu seu mundo desabar. Clara! O que Ana queria dizer? O que significava tudo isso? A vida deles estava prestes a mudar para sempre. E enquanto as pessoas ao redor continuavam a gritar e a correr, só ficou uma pergunta ecoando na mente de Daniel. Até onde ele iria para salvar sua filha? Daniel sentiu o pânico subir à sua garganta. O que você quer dizer com isso? Sua voz soou mais forte do que pretendia, mas a urgência pesava em cada palavra. Ana apenas riu, como se tudo aquilo fosse um grande jogo. Seu mundo sempre foi cercado por mentiras, Daniel. O que você sabe sobre Clara é apenas a ponta do iceberg. Paula estava ao lado dele, os olhos arregalados, sua respiração rápida e superficial. Você tá maluca! Ela gritou, o medo transbordando em cada sílaba. Se você tocar na minha filha... Ana ergueu a mão, interrompendo Paula. Calma, não sou uma vilã, sou apenas uma mensageira de um futuro que você não consegue entender. A multidão se aglomerava ao redor, confusa e assustada. Daniel percebeu que os olhares curiosos eram como faróis apontando para eles, amplificando o horror da cena. Fuja! Precisamos sair daqui! Ele gritou, mas seus próprios instintos o mantinham paralisado. Ana se aproximou, seu sorriso agora perturbador. Você tem algo que eu quero. Daniel! E eu não estou disposta a abrir mão disso! Ela brandiu a pulseira que segurava, refletindo a luz das lâmpadas do salão. Clara faz parte de um ciclo muito maior. Sua filha é o elo que pode libertar a verdade. Que verdade? Daniel perguntou, seu cérebro tentando conectar os pontos. Ele olhou para Paula, que colocou a mão sobre a boca em choque. O que era essa verdade que estava tão além do que conheciam? Antes que Ana pudesse responder, um barulho estrondoso cortou o ar. Uma explosão! O salão tremeu e todos foram atirados para o chão. O pânico tomou conta novamente. Gritos e lamentos ecoavam como um rugido ensurdecedor. Daniel se levantou, puxando Paula pelo braço, enquanto as pessoas começavam a correr em todas as direções, como formigas desorientadas. Clara! Ele chamava, mas a voz dele se perdia em meio ao caos. A fumaça começou a se espalhar, e a luz pisca-pisca das lâmpadas gerava uma aura surreal. Ele sentiu o coração acelerar, a adrenalina correndo como um rio. Era como se o tempo tivesse parado. Mas tudo ao seu redor era uma tela pegando fogo. Ana havia desaparecido na confusão. Daniel olhou para onde ela estava, mas não havia sinal dela. Onde ela foi? O desespero crescia como uma sombra. Envolta pela poeira e pelo pânico, Daniel e Paula correram em direção à saída. Mas assim que chegaram na porta,
caiu uma grade grossa, separando-os de qualquer esperança de fuga. O que estava acontecendo? Era uma armadilha? Enquanto buscava por um caminho, um rosto conhecido apareceu entre os fumes. Lucas estava ali, os olhos fixos na cena, como se estivesse esperando por esse momento. Por que você não ouviu antes, Daniel? Ele gritou. Ana não é quem você pensa que é. Não é hora para isso. Daniel gritou de volta. Mas as palavras de Lucas o atingiram como um golpe. O olhar de Lucas estava pesado, cheio de coisas que Daniel não estava pronto para entender. Ela tem um plano que envolve você, Daniel. A verdade que você busca exige um preço. Um preço? A pergunta saltou dos lábios de Daniel, mas assim que as palavras saíram, uma sensação gelada subiu pelo seu corpo. Ele começou a conectar o que Lucas estava insinuando. De repente, uma sombra passou entre eles e algo pesado caiu aos pés de Daniel. Ele se abaixou, os olhos arregalados. Era uma foto, a mesma ouceira, mais uma imagem que gelou seu sangue. Era Clara, mas não era a criança despreocupada que ele conhecia. Havia algo perturbador em seu olhar, algo que o fez sentir uma onda de náusea. A imagem ameaçava desabar sua realidade. Uma revelação sinistra começava a brotar na mente de Daniel. Clara. O que ela tinha a ver com toda essa confusão? O que Ana queria dela? Ele sentiu o desejo de proteger sua filha se transformar em algo mais profundo. Uma necessidade de enfrentar tudo o que eles haviam escondido. Daniel, precisamos ir agora! Paula exclamou, puxando-o novamente, mas o olhar de Daniel estava fixo na foto. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas não da forma que ele esperava. Não posso deixar isso para trás, ele gritou, já sem saber o que mais fazer. Mas a fumaça se tornava mais densa, e os gritos ao redor transformavam-se em ecos distantes. Enquanto Daniel se levantava, uma nova onda de gritos tomou proporções. Um grito aguçado cortou seu coração, e ele soube, sem mais delongas, que Clara estava em perigo real, e muito mais próximo do que imaginava. E a única resposta basicamente parecia estar nas sombras. Na verdade, que agora mais do que jamais. O tempo não seria seu aliado. Daniel sentiu pânico subir à sua garganta. Que você quer dizer com isso? Sua voz soou mais forte do que pretendia, mas a urgência pesava em cada palavra. Ana apenas riu, como se tudo aquilo fosse um grande jogo. Seu mundo sempre foi cercado por mentiras, Daniel. O que você sabe sobre Clara é apenas a ponta do iceberg. Paula estava ao lado dele, os olhos arregalados, sua respiração rápida e superficial. Você está maluca! Ela gritou, o medo transbordando em cada sílaba. Se você tocar na minha filha... Ana ergueu a mão, interrompendo Paula. Calma, não sou uma vilã. Sou apenas uma mensageira de um futuro que você não consegue entender. A multidão se aglomerava ao redor, confusa e assustada. Daniel percebeu que os olhares curiosos eram como faróis apontando para eles, amplificando o horror da cena. Fuja! Precisamos sair daqui! Ele gritou, mas seus próprios instintos o mantinham paralisado. Ana se aproximou, seu sorriso agora perturbador. Você tem algo que eu quero, Daniel, e eu não estou disposta a abrir mão disso. Ela brandiu a pulseira que segurava, refletindo a luz das lâmpadas do salão. Clara faz parte de um ciclo muito maior
Sua filha é o elo que pode libertar a verdade. Que verdade? Daniel perguntou, seu cérebro tentando conectar os pontos. Ele olhou para Paula, que colocou a mão sobre a boca em choque. O que era essa verdade que estava? Tão além do que conheciam. Antes que Ana pudesse responder, um barulho estrondoso cortou o ar. Uma explosão! O salão tremeu e todos foram atirados para o chão. O pânico tomou conta novamente. Gritos e lamentos ecoavam como um rugido ensurdecedor. Daniel se levantou, puxando Paula pelo braço, enquanto as pessoas começavam a correr em todas as direções, como formigas desorientadas. Clara, ele chamava, mas a voz dele se perdia em meio ao caos. A fumaça começou a se espalhar, e a luz pela qual lutavam para enxergar se tornava cada vez mais distante. Ele ficou imóvel por um segundo, uma onda de terror percorrendo seu corpo. E então, algo atirou-se no meio do salão, em chamas. A figura de Ana se esfacelando, entre destroços e pessoas fugindo. No instante seguinte, ela levantou-se, mas havia algo diferente em seu olhar. Vocês não devem saber a verdade, mas eu... As palavras dela foram interrompidas por uma nova explosão, mais forte do que a anterior. O teto começou a desabar e a fumaça carregava um cheiro mais forte, mais metálico. Daniel puxou Paula novamente. Temos que sair agora. Tente encontrar Clara. E então, em meio à fuga, Ana gritou. Isso é apenas o começo! A verdade não pode ser escondida. O que quer que ela quisesse comunicar parecia mais repentino e urgente. Daniel piscou para tentar enxergá-la, mas a mulher desaparecera de novo na névoa. De repente, a multidão agitada se separou e Daniel avistou um grupo de pessoas ao fundo. Reconheceu uma das figuras, Lucas. Ele estava cercado por outros amigos, faces que Daniel não via há anos. Mas o olhar de Lucas estava fixo em um ponto atrás dele. Daniel virou-se e viu uma sombra emergir. Era Clara, não era a garotinha alegre que havia desaparecido. Seu olhar era vazio, quase como se estivesse sob algum tipo de hipnose. A pulseira que Ana tinha mostrado estava em seu pulso, brilhando de forma quase inquietante. Daniel! Ela sussurrou. A voz fraca e distante. Clara! Daniel sentiu um frio intenso. Ele correu. O barulho ao seu redor desapareceu. Mais gritos, mais tumulto, mas tudo era um emaranhado de sons distantes. Ele alcançou a filha, mas quando a tocou, a imagem dela começou a distorcer como uma tela de TV com estática. O que está acontecendo? Perguntou, mas o vazio no olhar dela partiu seu coração. A confusão tomou conta dele. Isso não fazia sentido. Ele olhou para Lucas, buscando respostas. O amigo tinha um sorriso torto nos lábios. Você deveria ter percebido, Daniel. Clara não é quem você pensa que é. Do que você está falando? Disse Daniel, tentando não entrar em pânico. Ela é a chave, não a vítima. Você não está preparado para o que isso significa. Ana viu algo que você não conseguiu enxergar. Você realmente achou que sua vida era normal? A verdade atingiu Daniel como uma explosão. A imagem de sua filha, a risada dela, tudo o que ele havia amado. E agora ele odiava saber que talvez nada fosse genuíno. O que mais ele não sabia? O mundo estava ruindo e a única pergunta em sua mente era: até onde Ana iria para manter esse segredo? Enquanto Daniel se esforçava para entender, uma nova onda de gritos ecoou e ele olhou para trás.
Clara finalmente sorriu, mas não era um sorriso de esperança. Era algo mais sombrio. E enquanto a fumaça se espiralava e o desespero cercava, a única certeza que Daniel tinha era de que estava prestes a descobrir o quão longe aqueles segredos podiam chegar. Seus olhos se fixaram em Clara e uma única pergunta ecoava em sua mente: quem ela realmente era? Daniel sentiu. O pânico subira à sua garganta. O que você quer dizer com isso? Sua voz soou mais forte do que pretendia, mas a urgência pesava em cada palavra. Ana apenas riu, como se tudo aquilo fosse um grande jogo. Seu mundo sempre foi cercado por mentiras, Daniel. O que você sabe sobre Clara é apenas a ponta do iceberg. Paula estava ao lado dele, os olhos arregalados, sua respiração rápida e superficial. Você tá maluca? Ela gritou, o medo transbordando em cada sílaba. Se você tocar na minha filha... Ana ergueu a mão, interrompendo Paula. Calma! Não sou uma vilã. Sou apenas uma mensageira de um futuro que você não consegue entender. A multidão se aglomerava ao redor, confusa e assustada. Daniel percebeu que os olhares curiosos eram como faróis apontando para eles. Fuja! Precisamos sair daqui! Ele gritou, mas seus próprios instintos o mantinham paralisado. Ana se aproximou, seu sorriso agora perturbador. Você tem algo que eu quero, Daniel. E eu não estou disposta a abrir mão disso. Sua filha é o elo que pode libertar a verdade. Que verdade? Daniel perguntou, seu cérebro tentando conectar os pontos. Ele olhou para Paula, que colocou a mão sobre a boca, em choque. O que era essa verdade que estava tão além do que conheciam? Antes que Ana pudesse responder, um barulho estrondoso cortou o ar. Uma explosão! O salão tremeu e todos foram atirados para o chão. O pânico tomou conta novamente. Gritos e lamentos ecoavam como um rugido ensurdecedor. Daniel se levantou, puxando Paula pelo braço, enquanto as pessoas começavam a correr em todas as direções, como formigas desorientadas. Clara! Ele chamava, mas a voz dele se perdia em meio ao caos. A fumaça começou a se espalhar. E a luz pela qual lutavam para enxergar se tornava cada vez mais distante. Ele ficou imóvel por um segundo, uma onda de terror percorrendo seu corpo. E então, algo atirou-se no meio do salão em chamas. A figura de Ana se esfacelando entre destroços e pessoas fugindo. No instante seguinte, ela levantou-se, mas havia algo diferente em seu olhar. Vocês não devem saber a verdade, mas eu... As palavras dela foram interrompidas por uma nova explosão, mais forte do que a anterior. O teto começou a desabar. E Daniel puxou Paula novamente. Temos que sair agora. Tente encontrar Clara. Pois assim que chegaram à saída, uma sombra escura atravessou o caminho deles. Era Clara. Mas não era a garotinha alegre que havia desaparecido. Seu olhar era vazio, quase como se estivesse sob algum tipo de hipnose. A pulseira que Ana tinha mostrado estava em seu pulso, brilhando de forma inquietante. Daniel! Ela sussurrou, a voz fraca e distante. Clara! Daniel sentiu um frio intenso. Ele correu até ela, mas, ao tocá-la, a imagem dela começou a distorcer, como uma tela de TV com estática. O que está acontecendo?
Perguntou Daniel, tentando não entrar em pânico. O amigo tinha um sorriso torto nos lábios. Você deveria ter percebido, Daniel. Clara não é quem você pensa que é. Do que você está falando? Disse Daniel, tentando não entrar em pânico. Ela é a chave, não a vítima. Você não está preparado para o que isso significa. Ana viu algo que você não conseguiu enxergar. Você realmente achou que sua vida era normal? A verdade atingiu Daniel como uma explosão. A imagem de sua filha, a risada dela, tudo que ele havia amado. E agora, ele odiava saber que talvez nada fosse genuíno. O que mais ele não sabia? O mundo estava ruindo e a única pergunta em sua mente era: até onde Ana iria para manter esse segredo? Nesse momento, uma nova onda de gritos ecoou e Daniel olhou para trás. Clara finalmente sorriu, mas não era um sorriso de esperança. Era algo mais sombrio. A expressão dela se transformou e por um instante, Daniel viu um lampejo de algo que não deveria estar ali. Uma forma de transformação. Clara não era só uma criança. Havia algo escondido dentro dela. Algo que a conectava a Ana de uma forma que nunca havia imaginado. Do nada, um estrondo ensurdecedor fez tudo tremer e o chão sob seus pés começou a ceder. As paredes do salão eram agora um caos de gritos e ruídos. "Corre, Daniel!" gritou Paula. Mas a imagem de Clara agora preenchia seus pensamentos e a única coisa que ele queria era entender o que estava acontecendo. "Clara, o que você está escondendo?" Sua voz soava desesperada, mas a única resposta que recebeu foi um olhar frio. E antes que pudesse agir, uma lufada de ar frio em sua nuca arrastou seu foco. Ana havia reaparecido. Seus olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. "Você estará entre os escolhidos, Daniel. Todos os segredos estão prestes a ser revelados." E com um movimento sutil, ela estendeu a mão para Clara, como se quisesse puxá-la para um lugar que Daniel não podia entender. "Não, não a leve!" Daniel gritou. Mas quando tentou alcançar a filha, a explosão final atirou tudo pelo ar. Clara desapareceu em meio à fumaça. E a última coisa que Daniel viu foi o brilho da pulseira piscando na escuridão. Um chamado ecoou em sua mente. Lamentos de algo que ele não conseguia abarcar. Ele não sabia se o que estava prestes a acontecer era verdade ou um pesadelo. Mas uma coisa era certa: nada seria como antes. Algo havia mudado para sempre. E enquanto se debatia entre a perda e a busca pela verdade, ele percebeu: a realidade que acreditava conhecer desmoronava diante de seus olhos. O que mais estava por vir? Daniel ficou paralisado. O que acabara de acontecer era um pesadelo. Clara desaparecera sob a fumaça. E Ana, aquela mulher enigmática, parecia ter mais poder do que ele poderia imaginar. Enquanto todos ao redor corriam em pânico, ele sentiu o chão tremer sob seus pés. O salão desmoronava e a escuridão começava a engolir tudo. "Clara!" Ele chamou, mas sua voz se perdeu em meio ao caos. Olhou para Paula, que estava ao seu lado, os olhos arregalados, o pânico estampado em seu rosto. "Precisamos encontrar sua filha", disse ele. Um nó se formando em sua garganta. As explosões eram frenéticas e o calor parecia emanar do próprio chão. Então, entre os gritos e o ruído ensurdecedor, uma figura emergiu da fumaça. Era Lucas, mas não era o Lucas que ele conhecia. Havia algo obscuro no olhar dele, algo que Daniel nunca tinha notado antes. "Você não entende, Daniel.
gritou Lucas, seu rosto agora empalidecido. Nós estamos em um jogo maior do que pensamos. Do que você está falando? As palavras saíram de Daniel como um sussurro, enquanto suas vontades lutavam entre buscar Clara e entender o amigo. Você não sabe. Ana está manipulando tudo. E o que você acha que Clara é? Não é o que você pensa. Lucas parecia prestes a revelar um segredo devastador. Antes que Daniel pudesse reagir, Ana apareceu de novo, com um sorriso misterioso no rosto. Ele está certo, Daniel. A verdade é muito mais complicada. Clara é uma parte de um legado. Um legado que não é apenas seu, mas de todos nós. Legado? O que você está dizendo? Daniel sentiu a pressão aumentar em seu peito. Ana se aproximou, a fumaça formando um véu ao redor dela. Ela é uma das escolhidas, Daniel. Não apenas uma criança. Você precisa entender, os segredos da sua família vão muito além do que você imagina. E essa noite é apenas o início. Que segredos? O coração de Daniel pulsava como um tambor, levando-o ao limite da sanidade. Ana ergueu a mão, revelando uma pulseira. Esta pulseira pertence a Clara, mas também pertence a você. Faz parte do seu passado. Um passado que você esqueceu. E se não conseguir se lembrar, isso pode custar a vida dela. O mundo de Daniel começou a girar. A pulseira? O que Lucas dizia? Não pode ser verdade, murmurou ele, mas a sombra sobre seu coração era pesada demais. De repente, algo se moveu entre a madeira e a fumaça. Uma figura. Era Clara, de volta. Mas era diferente. Seu olhar era vazio. Uma expressão que Daniel nunca tinha visto antes. Pai, sussurrou ela, enquanto a pulseira em seu pulso brilhava com uma luz sobrenatural. Você não sabe quem eu sou. Não sou só sua filha. Clara! Daniel gritou, avançando, mas quando tocou a mão dela, toda a cena pareceu mudar. O salão e o caos desapareceram, substituídos. Por uma visão tranquila, mas inóspita, era como se tivesse sido transportado para um lugar à parte, apenas eles dois. Você precisa entender, pai. Eu sou uma ponte entre dois mundos. A voz de Clara tinha uma entonação que fez Daniel estremecer. Era como se algo antigo e poderoso estivesse falando através dela. Entre dois mundos? Daniel não compreendia, mas sua mente estava abrindo novos buracos de incerteza. Do que você está falando? Antes que pudesse receber uma resposta, uma tremenda explosão ressoou, quebrando a calma. Não! A verdade deve vir à tona! Clara gritou e a luz da pulseira se intensificou. Nesse segundo, tudo se quebrou. A realidade se despedaçou como vidro ao chão. Ana e Lucas desapareceram como neblina sob o sol. E a única certeza que restava era que tudo o que ele acreditava saber estava prestes a se desfazer. A última imagem que Daniel viu foi Clara, seu olhar intenso, antes que a escuridão o cercasse. Daniel acordou em um lugar diferente. Um lugar que parecia familiar, mas ao mesmo tempo totalmente novo. Ele se levantou, desorientado. Clara estava lá, mas não havia mais fumaça. Era como se o mundo tivesse mudado completamente. O que havia acontecido e o que isso significava para eles? Ele sentiu o nó na garganta voltar. A verdade era mais aterradora do que qualquer coisa que já enfrentara. Clara, ele chamou, mas com o peso de um novo mistério pairando sobre eles, algo lhe dizia que essa história estava apenas começando a se desenrolar. Não havia mais fumaça, nem ruído. Era um mistério tudo o que Daniel sentia.
Era como se o tempo tivesse parado. Ele se levantou, seu coração acelerado, procurando Clara. O olhar dela estava distante. Pai, disse ela, mas não era a mesma voz doce que ele conhecia. Havia uma reverberação, uma presença obscura nos olhos dela que o fez hesitar. Clara, o que aconteceu? Ele estava sem fôlego. O desespero estava se transformando em pavor. O que aquilo significava? Por que ela parecia tão diferente? Ana, que parecia ter desaparecido, agora se aproximava lentamente. O sorriso dela era quase doentio. Você realmente não entende, não é, Daniel? Clara não é apenas uma criança. Ela é parte de algo muito maior, muito mais poderoso. Poderoso? O que você quer dizer com isso? A voz dele estava tremendo. Ele precisava de respostas. Precisava encontrar um sentido. Você se esqueceu do nosso legado, Daniel. E agora é hora de confrontar isso. O tom de Ana estava firme. Clara começou a se mover lentamente em direção a ela, como se estivesse sob encanto. O peito de Daniel apertou. Clara, não! Ele se lançou para frente, mas uma onda de energia o impediu de chegar até a filha. Pai, eu não consigo. Clara estava lutando contra algo, uma força invisível. Ela é parte de mim. Parte de você? O que significa isso? Daniel gritava com um nó na garganta crescendo. Ana sorriu. Você teria que ver. Precisa entender que Clara nunca foi só sua. Ela foi escolhida. Fui eu quem a encontrou, quem tirou até aqui. Quem a trouxe? O choque subiu pelo corpo de Daniel. O que você quer dizer com isso? Então algo tremendo aconteceu. A pulseira em Clara começou a brilhar intensamente. Uma luz que iluminou o ambiente e os fez encolher. Naquele instante, a verdade foi revelada diante dele. Uma figura emergiu do brilho. Um homem de rosto familiar. Daniel mal podia acreditar no que via. Era o seu pai, que havia desaparecido há tantos anos. Pai? A voz dele veio como um sussurro, carregado de incredulidade. Daniel, o pai dele falou com uma voz pesada, como um eco de memórias. Você precisa entender a verdade sobre nós, sobre Clara. A expressão no rosto do pai era de dor, de arrependimento, mas também havia um tipo de amor que atravessou a tensão no ar. Como? O que você está fazendo aqui? Daniel estava desorientado. Eu voltei porque você precisa saber. Clara é o elo entre a nossa família e algo muito maior que nós. E por anos, os segredos que cercam a nossa linhagem estiveram escondidos em sombras. Ana sabia disso. Você também deveria saber. No que você está falando? O desespero de Daniel virou uma tempestade. Ana tem planos. Ela precisa de Clara. O destino dela está ligado à nossa família e ao nosso legado. Daniel. A revelação atingiu Daniel como um soco. O que significava tudo aquilo? Clara não era apenas uma criança perdida. E seu pai, que ele achara ter morrido, estava ali, revelando uma verdade que mudaria tudo. Estava claro que Ana não era apenas uma mulher enigmática. Ela era parte de um plano muito mais sombrio. Um plano que envolvia seu pai e havia moldado toda a vida de Daniel. Antes que pudesse processar tudo, o chão sobre eles começou a tremer novamente.
E uma nova onda de gritos surgiu ao redor. O que mais estava prestes a desmoronar? O que isso significava para Clara? Você tem que decidir, Daniel. O que você está disposto a fazer pela sua filha? A pergunta do pai cortou o ar como uma faca. Daniel olhou para Clara, seu coração apertando. Ele percebeu que a escolha teria consequências que mudariam a vida deles para sempre. E enquanto tudo ao seu redor tremia, ele se questionava até onde ele iria para proteger sua filha. E qual seria o impacto disso na família que ele pensava conhecer? Daniel, preso entre o caos e a revelação, sabia que estava prestes a mergulhar numa jornada impossível de voltar. E a verdade que tanto buscava estava prestes a ser desvelada, com Clara no centro desse turbilhão. O que mais ele não sabia? Daniel estava em choque, as palavras do pai ecoando em sua mente. A verdade sobre Clara, sobre toda a sua vida, começou a se desdobrar como um pesadelo insuportável. Você não pode estar falando sério, gritou. O pânico o dominava, como se estivesse preso em um pesadelo sem fim. Clara, ali, com aquele olhar vazio, parecia perdida em transe. Pai, eu sou! Suas palavras fossem arrancadas à força. Você precisa entender. Clara, não! Lu, o que aconteceu com você? A voz dele beirava a histeria, a urgência do momento aumentando. Olhou para Ana, que se aproximava com um ar triunfante. A verdade está se desenrolando, Daniel. E você não tem mais como fugir. Foi aí que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora. Lugar começando a desabar. O teto tremia, rachaduras se espalhando como se o espaço estivesse se despedaçando. As pessoas ao redor gritaram em pânico, correndo na direção oposta. Clara, precisamos sair. Daniel agarrou a mão da filha, mas ela hesitou, os olhos parecendo buscar algo no horizonte, não se decidindo. Ana riu, um riso frio e cortante. Vocês não podem escapar da verdade. E então, a pulseira que Clara usava começou a brilhar intensamente, lançando raios de luz que cortaram a escuridão. O que estava acontecendo? Você precisa entender. A ideia martelava na cabeça de Daniel. O que isso significava? E de repente Clara foi envolvida pela luz. Antes que ele pudesse segurá-la, o brilho cresceu. Uma onda de energia envolveu todo o espaço. Um som ensurdecedor ecoou. E Daniel teve a sensação de que estava sendo chamado. Quando a luz finalmente se dissipou, Daniel se viu em um lugar diferente. Uma sala escura, vazia. Não havia sinal de Clara ou de Ana. O que era aquele lugar? Ele girou, tentando orientar-se. E de repente uma porta se abriu à sua frente. Com um impulso, Daniel entrou. O que encontrou fez seu coração parar. Havia imagens nas paredes, fotos antigas. E ali, entre elas, estava uma foto de sua esposa, Aula, com Ana, e outra pessoa. Uma mulher com um sorriso malicioso. Daniel percebeu que tinha visto essa mulher em outras fotos, mas a última era o que o desarmou. Era sua avó, que todos acreditavam ter morrido antes dele nascer. Não, não, não! Daniel sentiu o mundo desabar. Era tudo uma mentira? O que isso significava para Clara? As peças começavam a se encaixar, mas ele desejava que não o fizesse. As memórias de sua avó, aquelas histórias contadas em noites tranquilas sobre conexões e segredos, tudo começava a fazer sentido.
Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, um grito ecoou pela sala. Pai! Era Clara. A voz dela o puxou de volta. Ele correu em direção ao som, mas no caminho algo deteve. Lucas estava ali com um olhar sombrio. Daniel, você precisa ouvir. Agora não, Lucas! Minha filha! O desespero dominava. O que mais estava em jogo? Lucas, com uma expressão de urgência, balançou a cabeça. Não, você não entende! Ana é apenas uma parte da verdade. O que está acontecendo? Clara é o primeiro passo de um plano muito maior. Um plano? O coração de Daniel estava em chamas. Sabia que não havia tempo. O que você sabe que eu não sei? Você tem que escolher, Daniel. O que você fará agora pode salvar Clara ou destruí-la para sempre. Daniel sentiu os ossos se quebrarem sob o peso da revelação. A verdade era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Precisava agir, mas como? O que mais ele estava prestes a descobrir? E a única coisa que restava em seu coração era uma dúvida. A verdade traria liberdade ou condenação. Enquanto cada segundo passava, a decisão se tornava mais crucial e mais desesperadora. Daniel sentiu seu coração disparar enquanto observava a cena à sua frente. Clara estava tomada pela luz da pulseira, os olhos brilhando com uma intensidade que o deixava em choque. Ele gritou pelo nome dela, sua voz ecoando na sala sem resposta. Ana estava ali tão perto com um sorriso enigmático no rosto. Você não pode levá-la, Ana. Ele avançou, estendendo a mão, mas uma quase ofuscante. Sua filha é a chave? O futuro dela está entrelaçado com o nosso passado. Futuro? Passado? Ele sentia tudo girar. Clara não deve ser uma peça em um jogo. Clara, ainda com aquele olhar distante, começou a se mover lentamente em direção a Ana. Algo dentro de Daniel se partiu. Clara, não! Ele gritava. Mas a voz da filha parecia ser uma lembrança distante. Ana olhou para ele, seu sorriso aumentando. Ela não é a vítima, Daniel. Clara é um elo que pode desvendar verdades que você nem sonha conhecer. O chão tremeu sob os pés deles e a sala parecia querer desmoronar. Daniel estava com medo de perder Clara para sempre. Ele pensou no que Lucas havia dito, que ela não era quem ele pensava. O desespero tomou conta enquanto ele via a luz crescendo, engolindo sua filha. Clara! Ele chamou novamente, esgotando sua última esperança. Esse foi o momento em que tudo mudou. A luz subitamente lançou um brilho ofuscante. E à medida que o céu parecia rachar, as imagens do passado de sua família inundaram sua mente. Lembranças, dores e a conexão que Daniel nunca percebeu estavam ali, flutuando como espectros. Ele percebeu que Ana realmente queria algo maior. Com um impulso de coragem, ele se lançou na direção de Clara, sua mão tocando o pulso dela. O que aconteceu em seguida foi como uma tempestade. Daniel sentiu cada conexão, cada segredo sendo desvelado e uma onda de conhecimento atingiu seu cérebro. Pai, Clara murmurou, agora com os olhos brilhando, não apenas de luz, mas de reconhecimento. A ligação que tinham era mais forte do que qualquer coisa que já sentira antes. Ana olhou, surpresas e incertezas preenchendo sua expressão. Isso não era para acontecer. Ele ergueu as mãos, como se tentasse controlar a situação. Mas era tarde demais. A verdade brotava, e o passado sombrio da linhagem de Daniel emergia sem se conter. Daniel e Clara ficaram envoltos na luz, e ele sentiu uma onda de amor e alívio. Ele finalmente entendia.
Essa era a sua chance de mudar o futuro. Eu não deixarei você levar minha filha, Daniel declarou, sua voz agora firme. Clara, nós podemos fazer isso juntos. A luz intensificava e ele percebeu que ali, naquele marshmallow de lembranças e emoções, existia uma saída. Clara estava com ele e juntos poderiam enfrentar quaisquer fantasmas do passado. Ana piscou, o sorriso desaparecendo enquanto eles se uniam, formando um laço inquebrável. O poder era deles. Era hora de reescrever a história. Enquanto o espaço à sua volta começava a desmoronar em ondas de luz, Daniel e Clara se uniram, enfrentando a escuridão que tentava separá-los. Com um último grito, todos os segredos estavam prestes a emergir. E na tela escura da sala surgiu a palavra liberdade. E da explosão de luz e caos, eles se sentiram arremessados para o que parecia um novo começo. E enquanto a nova realidade se desdobrava à sua frente, Daniel soube que a batalha não estava completamente vencida. No fundo, ele ainda sentia a urgência da verdade a assombrar. A única certeza que tinha era que sua jornada estava apenas começando. Mas agora não estava sozinho. Final da história. A adrenalina ainda correndo em suas veias. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a trazer mais histórias incríveis como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu. Por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos nessa jornada.